Olá, querido, tem uma palavra poderosa aqui para você agora, tá? Jeremias 23, cara. Ouça o que eu vou te falar com os teus ouvidos, óbvio, e principalmente com os teus ouvidos espirituais, tá? Para que você possa entender o que eu vou falar aqui através da palavra, tá? E eu vou contextualizar o que eu vou falar aqui. Jeremias 23, Deus diz através do profeta Jeremias que nos últimos dias ele iria levantar pastores, líderes, dons, evangelistas, pastores que iriam pastorear as suas ovelhas. E qual o motivo disso? Porque os pastores que estavam pastoreando, que estão pastoreando hoje, estão somente colocando medo, dúvida, condenação nas ovelhas. E no versículo 1 de Jeremias 23, Deus já diz através do profeta: ai de vocês, pastores, que estão dispersando as minhas ovelhas. Uau! Vocês que estão colocando medo nas minhas ovelhas. Uau! Querido, é muito atual isso, cara. É muito atual. Mas Deus diz mais. Deus disse que ia levantar pastores que iriam pregar um tipo de mensagem. E ele diz lá: o Senhor é a minha justiça. E a consequência desses novos pastores que Deus iria levantar, pregando a mensagem certa, porque a mensagem errada, vamos colocar assim, ela gera medo, condenação, culpa e só dispersam as ovelhas. E sobre esses pastores, Deus diz: ai de vocês, pastores. Meu Deus, é muito forte, querido. A mensagem certa desses novos pastores que Deus iria levantar nesses últimos dias, e Deus já tem levantado, tá? A mensagem é: o Senhor é a minha justiça. Entenda uma coisa, querido. Existem dois tipos de justiça. A justiça da lei, que vem por fazer, faça, não faça. E quando você não faz correto, maldição vem. Quando você faz certo, bênção vem. Essa é a justiça da lei. A lei é por meritocracia. Pastores que ensinam um evangelho mix, um evangelho que tem mistura de Jesus de graça com lei, só gera medo, só dispersa as ovelhas, cara. Talvez você esteja numa igreja dessas. Você só vive com medo, com culpa, com condenação. Você não tem mais certeza da sua salvação. Sabe por quê, querido? Porque você tem sido alimentado por um desses pastores que Deus diz em Jeremias 23, onde: ai de vocês. Oh, meu Deus. Isso é muito forte. E um alerta aqui para você, pastor, que tem pregado um legalismo. Você não tem entendido a visão de Deus, cara. Você não tem entendido a revisão do reino. E sim da tua denominação, do teu jeito, da tua forma. Cara, para e comece a ouvir de Deus a mensagem certa e vai pregar a mensagem certa. Mas Deus diz que iria levantar pastores que pregariam: o Senhor é a minha justiça. E essa justiça é a justiça da fé, é a justiça da graça, é a justiça do reino. O reino não é conquistado por lei, por fazer ou não fazer. A justiça da fé aponta para Jesus, aponta para o que ele fez por mim, para a obediência dele. Sabe, queridos, nós precisamos tirar o foco do homem e colocar o foco em Jesus, sabe? A nossa mensagem tem que ser para que as pessoas olhem para Jesus e não para si mesmo, sabe? A nossa mensagem tem que ser para que as pessoas coloquem o foco no que Jesus fez e não no que eu fiz ou deixei de fazer. Isso só gera condenação, culpa. A lei era assim. Só que hoje a gente vive o tempo da graça. E Deus, querido, tem levantado esses pastores. Pastores que vão pregar, querido: o Senhor é a minha justiça. Eu não posso. Ele fez por mim.
Ele obedeceu até a morte, morte de cruz. E por eu confiar em Jesus, por eu olhar para ele, a justiça dele é transferida para mim. Uau, pela fé. Não é pelo que eu faço, é pelo que ele fez. Pastores, cuidado. Jeremias diz que vai haver uma transferência. Deus vai trazer essas ovelhas que você tem pregado aí a mensagem errada, a mensagem da lei, e você se coloca como se fosse a mensagem certa, né? A Bíblia diz que João diz que a lei veio através de Moisés, um servo, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. E não existe separação da graça e verdade. Para muitos pastores, esses pastores legalistas hoje, que colocam medo nas ovelhas, eles dizem o seguinte: graça é o amor, verdade é a pancada. Tem que ter pancada, não pode ser no amor. Não, querido. Deus edifica a sua igreja em amor, só, não na pancada. Deus edifica a sua igreja na palavra, não na pancada, sabe? No amor. Porque o amor, cara, quando o homem tem um encontro com o amor de Cristo, com o amor de Deus, quando o homem enxerga o quanto Deus o ama, cara, ele é chapado por essa presença e ele vai gerar fruto nele e vai querer obedecer. Cara, graça e verdade é a mesma coisa. A graça é a verdade e a verdade é a graça, querido. Amém? A verdade é para se pregar com a graça. A verdade é a graça. Amém? Então não enrola, não faz uma mistura, um mix, cara. Paulo diz que tu não pode misturar lei e fé. Justiça da lei e fé. Paulo fala que não tem como colocar um pouquinho de fermento, só um pouco de fermento na massa, leveda, estraga toda a massa. Um pouquinho de lei na mensagem certa, da graça, estraga a mensagem. Então cuidado, querido. Deus vai levantar pastores que pregam. De Deus já tem levantado isso. Muitos pastores, querido. Eu tenho ouvido muitos pastores. O meu pastor mesmo, pastor Maurício Fragali, meus pastores, pastor Bené Gomes, pastor Jorge Monteiro, Jorge Daltro, pastores da minha igreja. Deus tem levantado Joseph Prince, que é um singaporeano. Cara, ouça esse cara. Ouça o pastor Maurício Fragali, pastor Bené. Cara, existem dons, Deus deu dons à igreja para te alimentar. Deus tem levantado esses homens. Cara, tem uns jovens aí que tem que ser levantado, pastor Vitão, da Lagoinha, outros da Lagoinha também, outras igrejas, tem muitos pastores que Deus tem levantado para alimentar você com o evangelho da graça, com o evangelho do reino, não com uma mistura de lei e graça. E Jeremias termina dizendo: por causa dessas ovelhas que serão agora pastoreadas da forma certa, através desses pastores, vai acontecer 3 coisas. Pega isso, querido. É Deus falando contigo purinho, cara. Elas não terão mais medo, elas multiplicarão e frutificarão. Uau! Querido, eu declaro sobre a tua vida, cara. Uau! Você não vai ter mais medo. A mensagem da lei, o legalismo, a mensagem mix, lei e graça, só gera medo nas pessoas. E alguns pastores pregam isso só para ter as ovelhas ali, para elas não saírem, né? Para eles terem ali o controle. Queridão, eu sei que muitos pregam esse mix, não é por mal, eu sei disso. É porque não foram ensinados assim. Então, queridão, ouça essa mensagem. Desperte a sua visão espiritual. Comece a aprender o evangelho da graça do reino, sabe? Comece a ouvir a fonte certa. Comece a reaprender o evangelho e anuncie o evangelho, tá, querido? Querido, mas Jeremias diz que essas ovelhas, ouvindo a mensagem certa, não terão mais medo. Frutificarão. Você vai dar fruto para Deus, cara. Você vai dar fruto para Deus e se multiplicarão. Nós vamos multiplicar essa mentalidade da graça do reino. Cara, nós fomos chamados para liberar o reino na terra. E que Deus abençoe sua vida, que você possa se inscrever no meu canal lá, para que a gente possa ativar a mentalidade. Eu sou um desses dons dados à igreja. O meu propósito
é edificar a sua vida, sabe? Não é trazer, eu não sou o único dom, existem muitos outros dons que vão te edificar. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima mensagem.